A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, te convido agora para juntos podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estamos estudando a revista da Convenção desse segundo trimestre, que fala, o título central é Marcas da Vida Cristã, e faz exposições sobre a primeira carta de João, segunda e terceira. Quem escreveu esses estudos desse trimestre foi o pastor Pedro Elísio, né? E desde já nosso sincero agradecimento a esse querido pastor. Como já disse no vídeo anterior, a gripe me pegou e eu peço perdão aos irmãos se algum dificuldade na locução e prejudicar assim a audição, né? Peço desde já aos irmãos perdões por isso. Eu sofro de sinusite, a gripe também me pegou forte, já também pedindo oração também aos amados irmãos. Irmãos, estudaremos a lição 9, né? Lição 9, que tem como título a marca da verdade. Lembra que no outro vídeo eu falei que Pilatos indagou Jesus sobre a verdade. E hoje nós vamos falar a marca da verdade. Vou tomar aqui um pouquinho de água, né, irmão? Porque minha garganta tá... Então, lição 8, a marca da verdade. Texto básico. Quais são os textos básicos? A primeira carta de João, capítulo 2, 18 a 17, estaremos lendo. E também o capítulo 4, de 1 a 6. Então nós vamos ler agora 1 João 2, 18 a 27. Então vou lá, né? Filhinhos, já é a última hora. Eu, como ouvi escrever o anticristo, também agora muitos você tem anticristos. Você tem feito o anticristo. Porém, conhecemos que já é a última hora. Saiu de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. E se em vós permanecer, o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Texto 27, né? Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E estas vos escrevi acerca que vos engano. E a unção que vos recebeste dele fica em vós. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, é a verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, irmãos, nós agora vamos ler o capítulo 4 da primeira carta de João, de 1 a 6, né? E ele diz assim: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio, que não veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir, e esse que está no mundo. Sim, né? Então tá. Filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo.
Do mundo são, por isso fala do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aqueles que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro, né? Então, irmãos, a marca da verdade. Vamos partir para o estudo em si, né? E proposto pelo autor da revista. Para que possamos compreender claramente a lição de hoje, precisamos ter em mente o que motivou a epístola, ou a carta, né? Que estamos estudando, as heresias. Então, aqui o autor está colocando que o sentido que motivou João, o apóstolo, a escrever essas cartas foi as heresias, as falsas ensinamentos. Doutrinas falsas ensinadas por falsos mestres dentro da igreja. É interessante, irmão, que esses falsos profetas normalmente surgem dentro das igrejas. Não é de se estranhar que nesses dias muitos vão se manifestar porque não são dos nossos, como o texto mesmo diz. Se fosse do nosso, ficaria conosco. Como assim, irmão? Ficaria conosco baseado na palavra. Ficaria conosco dentro da palavra, conforme a palavra nos ensina. E a palavra é a nossa bússola, né? Então diz assim, doutrinas falsas. Esses mestres pertencentes ao gnosticismo, é o que estava acontecendo naquela época, estavam corrompendo a verdade, ensinando o ensino apostólico. Hoje não tem sido diferente, visto que muitas heresias têm se propagado em nosso meio. Olha só, interessante, né? Naquela época já se fazia isso, já acontecia isso. E hoje também muitos têm se levantado como falsos profetas no meio da igreja, levando pessoas à perdição e desviando e causando grande estrago na igreja. O principal foco deles, irmãos, não é pregar, é se desviar do caminho da verdade, né? Esse é o grande perigo dos falsos cristãos, dos falsos mestres, dos falsos profetas, desviar a pessoa do caminho. Eles estão fora do caminho e querem que as pessoas também não permaneçam no caminho da igreja, causando assim, irmão, um estrago no meio da igreja. Não é igreja parede, é igreja pessoas, porque nós somos igrejas do Senhor, né? Então nós vamos falar o conflito entre a verdade e a mentira, né? João, ao longo da sua carta, estabelece as marcas fundamentais do verdadeiro cristão e apresenta os conflitos que a vida com Cristo impõe. Ele apresenta a oposição entre a luz e as trevas. Desde o início foi assim, irmão. A luz lutando contra as trevas querendo prevalecer sobre as luzes. Mas a luz resplandece no meio das trevas, lembra disso, né? O amor e o ódio, filhos de Deus e filhos do diabo. E agora estamos diante da dicotomia entre a verdade e a mentira. Por isso que esse estudo é importante. Como diz aqui, a marca da verdade. E diz assim, talvez essa seja um dos maiores desafios dos tempos modernos, distinguir a verdade. E se alguém lhe perguntasse hoje o que você acredita, o que é a verdade para você, como seria a sua resposta, né? Muitos têm se indagado da credibilidade, vou dizer assim, desse evangelho, da Bíblia, da palavra de Deus. Muitos têm tentado desacreditar que ela é inspirada por Deus, que ela não foi proposta primeiramente dessa forma como nós vemos. Mas, irmãos, o que é verdade para você? Como seria a sua resposta? Sem dúvida, é um tempo desafiador para a Igreja de Jesus, pois a verdade do Evangelho continua sendo a mesma. Ela não muda, o Evangelho não muda. O Evangelho não muda pela época, pelas modas, não.
O Evangelho é um só em todos os tempos. Ele tem o objetivo de trazer o homem ao centro da vontade de Deus. Quando o Evangelho entra na vida de um crente, o propósito maior é que o que estava no caos na vida daquela pessoa, a desordem, a desorganização, ele encontra em Cristo algo que venha organizar a sua vida espiritual, trazer de volta a normalidade que um dia foi perdido lá no paraíso, né? E nós sabemos que o homem sem Deus é um homem perdido. E, sem dúvida, é tempo desafiador para a Igreja de Jesus, pois a verdade do Evangelho continua sendo mesmo. O homem está morto em seus pecados e Cristo Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Como é preciosa a vida, né? Você para pensar e você vê tantas maravilhas com seus olhos físicos, é claro, e também você pode contemplar com os olhos espirituais o que poderá vir no futuro na mansão celestial, né? Mas quando você para e olha a criação de Deus, o céu, as estrelas, o mar, a natureza, o sentido da vida, você vê como é bela a existência da vida, né? Você passa a admirar mais, você passa a dar mais valor a cada minuto. São pessoas que muitas das vezes sofreram acidente, mas não morreram, né? Deus poupou a sua vida, aí ele passa a dar mais valor. São pessoas que tinham a liberdade, perderam sua liberdade, e agora, quando ele é livre, ele dá mais valor à liberdade. Isso é o sentido da vida que nós vemos, como é maravilhoso. Diante de milhões de pessoas que nem chegaram a ver a luz da vida, né? Mas nós que vimos tantas maravilhas, né? Hoje eu tenho uns 56 anos. Que benção, né? 56 anos vivido neste mundo. Já vi coisas, poderei ver mais coisas, não sei o tempo nosso aqui, né? Mas, sem dúvida, é tempo desafiador para a Igreja de Jesus, né? Já falei. E agora, irmãos, Deus morreu na cruz. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, né? Morreu na cruz para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é dessa vida que a Bíblia trata, né? A vida eterna. É quando o homem parte desse mundo, na certeza que, do outro lado, a promessa de Deus será cumprida na sua vida, eternamente, para sempre. Sempre, 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 Jesus de Deus presente na sua vida. Embora a mensagem não tenha mudado, a sociedade mudou. É verdade. Hoje nós vivemos numa sociedade contemporânea. Com rapidez as coisas se transformam. Se nós pararmos para pensar e ver que hoje nós temos energia elétrica, um tempo atrás era luz à vela, querosene, né? Os carros não passavam de 80 km, hoje tem carros rapidíssimos. E outras coisas evoluíram, o telefone, hoje temos celulares e tudo moderno. É verdade que a vida contemporânea ela tem feito o homem se distanciar de Deus, porque muitas coisas envolvem e distraem o homem nesse mundo. E muitas vezes damos pouco valor a essa verdadeira vida que é Jesus, né? Vida eterna. O homem transformou-se e isso tem causado muitos conflitos. Outra verdade também. Quantos conflitos? O homem antigamente era nômade. Os patriarcas, né, no princípio era nômade, não se estabeleciam num lugar, não criavam cidades. Hoje eles criam cidades e as cidades são cheias de conflitos, ruas, avenidas, trânsito, pessoas jogadas na rua, pessoas envolvidas em drogas, né, e tantas coisas que afastam o homem da presença de Deus, porque a vida urbana,
a vida em cidade tem trazido conflito. Vivemos uma batalha séria, onde o homem moderno prefere a mentira que lhe conforta do que a verdade que confronta. Isso aqui é uma outra verdade também. As pessoas hoje não querem ser confrontadas. Eles preferem viver no mundo artificial, no mundo onde há facilidade. Eu lembro, há poucos anos atrás, eu era pequeno, os pais saíam mais ou menos às 7 horas da manhã, só voltavam à tarde. Hoje nós vivemos pessoas muito tempo ociosas, nos bares, nas festas, porque aquele trabalho que ele tinha, o costume de sair para trabalhar, para conseguir alimento, hoje há muitas facilidades e pessoas muito ociosas. Isso traz também um descontrole na sociedade. Embora transformou-se isso também em causa de conflito. Vivemos uma batalha séria, onde o homem moderno prefere a mentira e confronta. Uma coisa é certa, a mentira conforta, mas leva à morte. Uma mentira bem falada, muitas das vezes ela se torna uma verdade. De tanto falar aquela mentira, ela pode se tornar uma verdade e as pessoas levar à perdição, porque elas preferiram se vestir da mentira, né? Porém, a verdade que confronta liberta. Essa é a diferença, né, irmãos? Quando você anuncia que Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida, você está confrontando o homem que vive no mundo da falsidade e da mentira, da ilusão. É necessário libertar essa pessoa, porque a verdade liberta, né? Há um versículo na Bíblia, eu acho que é João 8:32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos que conhecer a verdade. Temos que apresentar a verdade. E Jesus é a verdade. Em que base está? Quando ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então nós falamos aqui nesse primeiro ponto o conflito entre a verdade e a mentira. Segundo ponto, irmão, dessa lição é a mentira é a marca dos falsos mestres. Nós sabemos que o pai da mentira é Satanás, né? É o diabo. Porque desde o princípio ele não se firmou na verdade, não se pode se firmar na verdade, porque ele é o pai da mentira. Ele que criou a mentira. E mente até hoje, porque o objetivo dele é lutar contra o reino da verdade, o reino de Deus. Que o diabo é pai da mentira, nós sabemos. Olha só, né? Que o anticristo se levantará no fim dos tempos, também conhecemos. João, porém, coloca-nos diante de uma realidade que devemos, mais do que saber, perceber. Para o apóstolo, todo ensino que negue a Cristo ou disfarça a mensagem do Evangelho é uma mentira. Aqueles que proclamam são anticristos. É interessante quando você aborda uma pessoa que não é cristã, né, não acredita no Evangelho, e você começa a falar do Evangelho, era para ele se sentir alegre, era para ele se sentir feliz, porque você não está contando coisas ruins, você não está falando de ninguém, você não está difamando, você não está prejudicando ninguém, você está falando de Jesus, anunciando Jesus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Aí você para, a pessoa não dão nem aí para Jesus. Como é difícil, né? Jesus é maravilhoso, né? Olha,
Ninguém nunca morreu na cruz, mas Jesus morreu. Ninguém nunca perdoou, talvez com sinceridade, como Jesus. Jesus perdoou. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Realmente a humanidade não sabe o que faz. O prefixo ante tem dois significados: contra ou lugar de. O anticristo é aquele que imita e também se opõe a Cristo. Ele quer ser Cristo, mas na verdade ele opõe a Cristo. Por quê? Porque suas práticas são são malignas. Não tem firmeza na verdade. Ainda que ele possa até tentar, mas a mentira é a causa da sua ruína, porque ele é o pai da mentira. E com esse contexto, ele se opõe ao verdadeiro, que é Cristo. Existe uma palavra que teve até, que é usurpador. A pessoa que tenta usurpar, tirar o lugar da pessoa. É isso que muitas das vezes o inimigo das nossas almas faz, tirar o lugar de Deus. Querer o lugar de Deus, estar no lugar de Deus, mas ele não pode estar porque ele não tem firmeza na verdade. Ele usa esse termo no plural para referir-se aos falsos mestres que estavam perturbando as igrejas, distorcendo a verdade, tentando enganar os cristãos, de fato que Jesus já o havia alertado. Esse ensinamento de João, do apóstolo João, é baseado exclusivamente nos ensinamentos de Jesus. Quando ele fala aqui em Mateus 24, 24. Vamos ler Mateus 24, 24. Os textos estão aqui para a gente ler realmente e comprovar o estudo que nós estamos passando. Mateus 24, 24. Diz assim: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Ele usará de uma artimanha, que esses falsos profetas, se for possível, vai até enganar aquelas pessoas que foram chamados para ser salvos. Se for possível, Espero que não seja possível, porque devemos estar atentos aos ensinamentos do Mestre. Então, irmão, esse grupo de pessoas que já dessa época perturbava a igreja, nesses últimos dias, vai intensificar mais, porque o dia se aproxima da redenção. Hoje, a Bíblia diz que hoje a nossa salvação em Cristo está mais perto que quando começamos a nossa carreira na fé, quando aceitei o Evangelho, quando você aceitou e quando as pessoas aceitarem o Evangelho e Cristo ainda não tiver vindo, nossa salvação está mais perto, com certeza. Marcos 13, 22, também vamos ler esse texto aqui, 13, 22, Marcos 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, farão sinais e prodígios, para enganar, se for possível, até os escolhidos. Na verdade, ele está confirmando aqui o Evangelho de Marcos, o que Mateus está falando também. De maneira especial, o próprio apóstolo Paulo já aconselhou os líderes da igreja de Éfeso sobre o surgimento desses lobos. Olha só. Então, além de ser falsos profetas com lobos, os lobos, irmãos, comparado aqui, os lobos normalmente gostavam de roubar as ovelhas, comer as ovelhas, devorar as ovelhas. E nós, como filhos de Deus, muitas vezes somos considerados ovelhas do Senhor, porque ouvimos a voz do pastor. Todo aquele que é ovelha ouve a voz do seu pastor, de Jesus. Jesus é o sumo pastor. Então devemos ouvir a sua voz e estar atento a esses ensinos.
Como você combate a heresia? Aplicando a palavra, a sã doutrina, conhecendo as escrituras, permanecendo na fé como fomos ensinados, né? Não basta ser conhecedor, mas permanecer, crer que o que está sendo dito aqui realmente é verdade. E Atos, irmãos, e Atos 20, 28 e 31. Vamos ler também esse texto, né? Atos 28, 31. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, o rebanho, né? Sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Bispo é o mesmo que significado de pastor. Para apresentardes a igreja de Deus. A igreja não é de João, de Pedro, de Maria, de José. Não, a igreja é de Jesus, de Deus. Que ele resgatou com seu próprio sangue. Quem resgatou? Deus. Resgatou através do seu Filho, Jesus. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, o apóstolo Paulo falando, entrarão no meio de vós lobos cruéis, né? Que não perdoarão o rebanho. Eles não têm compaixão da igreja, né? E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Quantos têm se levantado no meio da igreja, no seio da igreja, dentro da igreja, arrebatando as ovelhas de Deus com seus falsos ensinos, falsos prodígios, para que se tornem presas suas, sejam seus próprios discípulos. Que maldade, né? Portanto, vigiai, lembrando-nos que durante 3 anos, Paulo ensinou essas coisas, né? Não cessei noite e dia de admoestar, com lágrimas, cada um de vós. Então, irmãos, estejamos alerta. Há 3 anos, o apóstolo Paulo passou ensinando esses ensinos, né? De maneira especial, o próprio apóstolo já aconselhou líderes da igreja em Éfeso sobre o surgimento dos lobos. Em João, no Evangelho de João, também vamos ler esse livro, esse João, né? João 4, de 1 a 3. 4 de 1 a 3. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais do que João, ainda que Jesus não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Novamente temos um alerta para que não sejamos inocentes. Nesse contexto devemos ensinar os espíritos. Assim é necessário conhecer a palavra. Ela precisa permanecer em nós de maneira que possamos identificar imediatamente os falsos ensinos transvestidos de verdades. Irmão, a palavra é muito importante. Ela que nos esclarece o que é certo, o que é errado. Como já dizemos, né? Os Salmos, acho que é o Salmo 119, né? Acho que é o Salmo 119. Rapaz, ele fala só da palavra de Deus. Salmo 119, quando você abre o Salmo 119, você só ouve sobre o ensinamento da lei de Deus. Começa aqui a excelência da lei do Senhor, a fidelidade daquele que observa. O Salmo 119. E tem 178 versículos, se eu não me engano, né? 176 versículos. Então, irmãos,
só falando sobre a palavra de Deus, da importância que é esse salmo e a importância da palavra. E ela sabe discernir o que é espiritual e não. A palavra de Deus não mudou, ela continua sendo viva e eficaz. A palavra de Deus, irmão, o Espírito Santo trabalha com ela no coração do homem, moldando o coração do homem, tirando todo o empecilho para que Deus possa, com o Espírito Santo, fazer a obra de transformação. Por isso que ela é viva e eficaz. Diz que é mais penetrante do que a espada. A espada que tem duas cortas dos dois lados, né? A espada de dois fios. Porque ela não deixa amargura nenhuma. Ela não deixa o mal sobressair. João destaca 3 marcas dos falsos mestres, às quais precisa estar atento. Então vamos lá, essas 3 marcas que nós devemos estar atentos como servos de Deus, como estudador da palavra, como orientador, como filhos que somos de Deus. Sai do nosso meio. Os mestres, falsos mestres, sempre preferiam estar no meio ali. É como o joio e o trigo. Parece ser trigo, mas são joio. São filhos do diabo. Parece ser filhos de Deus, mas na verdade são filhos do diabo. Estão ali no meio, disfarçados. Esses são aqueles que se levantam dentro da igreja e se afastam e levam com ele outras pessoas. Com isso causa sérios danos à igreja. Fere pessoas, contribui para que outros se desviem. Devemos ter cuidado com eles. Então, irmão, esses elementos, vamos dizer assim, essas pessoas enganosas, que vivem no meio da igreja, tentando arrebatar o rebanho de Cristo. Não é o rebanho de fulano, não, do pastor fulano, não. É o rebanho de Cristo, como diz a palavra aqui. Somos ovelha de Cristo. Então eles querem tirar o falso mestre, o falso profeta. Ele quer tirar as ovelhas de Cristo, afastar do caminho, ao principal objetivo dele. Porque em si, eles não têm o que oferecer. Mas quem tem a oferecer é Cristo, a salvação, a vida eterna, o perdão do nosso Pai. Então, eles saem do meio da igreja. A preferência deles, eles querem estar ali, disfarçadamente, desviando um a um da presença de Deus. Temos que ter cuidado com os falsos mestres, dentro das próprias igrejas, dentro do próprio arraial, né? Trazendo confusão, trazendo prejuízo à igreja de um modo geral. Essas pessoas, irmãos, negam a fé. Já vi pessoas dizendo: eu era crente e agora não sou mais, por isso. Eu criei em Deus, agora eu sou ateu, sou isso. Meu irmão, se você não crê em Deus, você vai aqui em quê? A buscar o quê? Então, a segunda característica dos falsos mestres são chamados por João de anticristo. E que eles negam a fé. Aqui se trata de apostasia nos últimos tempos. Então, são as pessoas que se desviaram, se apostataram, deixaram de crer no caminho, na verdade, na vida, em Cristo, em Deus. Estão perdidos. Estão sem rumo. Não acreditam mais em nada. O homem sem fé é um homem vazio. Muitas perguntas no seu coração sem resposta. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de 1 Coríntios, eu gosto dessa passagem, eu acho muito importante. Toda vez que eu leio, eu aprendo sempre e reflito sobre ela, que é 1 Coríntios. Aliás, tem até uma música que fala sobre essa passagem, né?
1 Coríntios, acho que é isso mesmo, 13, né? Que fala sobre a excelência do amor. Mas eu só vou ler aqui o final, o último versículo. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E esses três, o maior desses é o amor. Essas três coisas, irmão, tem que ter na característica do cristão. Porque a fé, a esperança e o amor, elas andam muito próximas uma da outra, né? A fé, a esperança e o amor. Para seguir a Deus tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a própria palavra. E você, para ter esperança, para esperar alguma coisa, você tem que ter essa esperança, né? O nome já diz, esperança. Tem que ter fé. Tem que esperar. E o amor, irmão, cobre multidões de transgressão. O amor é sublime todas essas coisas aqui. Diante dessas coisas, que vai restar mesmo é o amor. Se você tem o amor, você tem a fé e a esperança. E tem o amor, que é a base de tudo, né? Então nós vemos aqui, irmão, que negam a fé. Se trata da apostasia dos últimos tempos. Os falsos ensinos que serão disseminados. Hoje há muitos falsos ensinos dizendo ser coerente. Só vou citar um, que todos já sabem. Muitos estão tentando desatualizar a Bíblia. Estão tentando dizer que a Bíblia não é importante. Dizer que a palavra de Deus muitas das vezes não serve para nada. Que é engano, porque não era assim, não foi escrito assim, não era dessa forma. A Bíblia fala, irmãos, em Hebreus, logo assim no primeiro capítulo, acho também muito interessante, né? Essa fala de Hebreus. Logo no primeiro versículo. Havendo Deus antigamente, irmão, não é nesses dias não, falado muitas vezes, de muitas maneiras, de várias maneiras Deus falou com o homem. De várias, muitas maneiras. Aos pais, aos patriarcas, né? Pelos profetas, muitos profetas falaram. E nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Hoje Jesus fala através do seu Filho, através da palavra, através do Espírito Santo que atua juntamente com a palavra viva e eficaz. Já falei que esse livro aqui é o maior tesouro do céu que está na terra. Porque ele tem o Espírito Santo para nos guiar, para nos direcionar. Ele nos ensina, nos traz conhecimento. Terceiro ponto que os falsos profetas tentam nos aplicar, tentam nos enganar os fiéis. O objetivo dos falsos mestres é alcançado pelo engano, e não há confronto. Eles negociam tudo e assim tentam enganar os fiéis. A infidelidade é uma coisa que desagrada a Deus, infiel, profano. Uma pessoa que não tem afeto, não tem firmeza na sua própria palavra, né? São pessoas que hoje falam uma coisa, amanhã fala outra, não tem consistência em si. Devemos observar as três provas colocadas por João através da epístola: moral, espiritual e social, pois elas revelarão o verdadeiro e o falso mestre. Viu o que o autor está colocando aqui? A moral, Deus é um Deus moral. Ele trata o homem espiritualmente, porque nós somos espírito, e socialmente. Hoje nós vemos as cidades ruírem, o caos se estabelecendo, porque essa base, né, pilar, vamos dizer assim,
tem sido ruída, porque muitos têm destruído a família, a sociedade, com seus ensinamentos falsos. Mas vai ser revelado aqui essas 3 provas colocadas de João através da epístola, moral, espiritual e social, pois ela revelarão o verdadeiro e o falso mestre. Então, irmãos, nós vemos que essas 3 coisas que surgem no meio da igreja, saem do nosso meio, eles saem do nosso meio, negam a fé e tentam enganar os fiéis. O objetivo maior deles é desviar os fiéis do caminho da salvação. Já no tempo do apóstolo Paulo, tinha pessoas assim, né? Tentando desviar. Nós temos um clássico quando Paulo começou a falar para Paulo Sérgio e lá o procônsul, mas aí tinha um falso mestre tentando, induzindo a não crer. E Paulo repreendeu, e chamando filho do diabo, repreendeu, e ele ficou cego ali, tentando chatear, pediu até perdão. Mas são essas pessoas, irmãos, que nós vemos que estão no seio da igreja, trazendo escândalo. Como é difícil um escândalo, quando surge um escândalo no seio da igreja, porque o escândalo afeta não a pessoa, mas toda uma comunidade. Que nós pregamos coisas preciosas como fidelidade, amor, paz, tudo que nós pregamos. E quando a pessoa erra, a pessoa traz escândalo para a igreja, é uma verdadeira calamidade, vamos dizer assim, né? Então, nós falamos nesse primeiro ponto. O primeiro ponto foi o conflito entre a verdade e a mentira. A mentira é a marca dos falsos mestres, realmente. E agora, irmãos, a perseverança na fé. Isso aqui traz mais sentido para os verdadeiros, né? A perseverar. Perseverar, irmão, quer dizer que você sempre está dando continuidade àquilo que você crê. Você persevera. Você permanece no propósito, vamos dizer assim. Em 2 momentos distintos, João, acho que saiu aqui rapidinho, espera aí. João 20, 2:20. João, segunda carta de João, 2:20. Pode ser carta, né? Então, tem que ser. Deve ser João, né? Vamos ver aqui. Espera aí. O Evangelho de João. Vamos ver aqui. Dois, 20, 21. Eles disseram, pois, os judeus em 46 anos foi edificado o templo, e tu levarás 3 dias. Mas ele falava do tempo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. 4:6. Ele era necessário passar por Samaria, e foi para uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado seu filho, José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pôs cansado do caminho, assentou-se ali junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. O apóstolo apresenta a doutrina da perseverança. É evidente, os salvos perseveravam, não abandonam a fé, não negam a Cristo e sofrem as aflições por amor a Ele.
A presença do Espírito Santo em cada cristão é o que nos capacita, livrando-nos do mal e guiando as nossas vidas e ações. Então, irmão, como já falei aqui, a importância do Espírito Santo de ser o nosso guia, né? Ele que nos capacita, Ele que nos orienta, Ele que nos ensina, Ele que nos traz conhecimento, Ele que discerne os espíritos, é Deus em nós. E Ele nos alerta. Somos uma minoria. Fugiu aqui, saiu daqui. Ó, pai, saiu aqui, não. Perdão aí, irmão. A presença do Espírito Santo em cada cristão é que nos capacita. Somos uma minoria esotérica. Não somos uma minoria esotérica, iluminada, como os hereges pretendiam ser. É provável que usasse a palavra grega charisma, unção, como um termo usado para iniciação de uma gnose especial. Deus e Cristo são verdadeiros e o Espírito Santo nos guia mediante essa verdade. Então, como eu já falei, quem nos guia é o Espírito Santo. E atesta que Deus e Cristo são verdadeiros. E por meio da ação do Espírito Santo, que cada cristão é conduzido pela verdade da Escritura para produzir frutos que demonstrem a salvação. Então, irmãos, os frutos serão dados através das nossas atitudes, ações, quando somos confrontados pela nossa fé, que cremos em um só Deus, em um só Espírito, né? Porque não existe vários deuses, há um só Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, e a Jesus Cristo, seu Filho, que enviou ao mundo para salvar. Esses que nós achamos que são dois, é um só. Porque o Pai e o Filho são um. O Espírito Santo é o Consolador que o Pai deixou para consolar. Mas é uma só pessoa. Talvez sua mente não tenha a capacidade de entender, raciocinar de maneira coerente, né? Mas nós, quando devemos olhar para Deus, é uma só pessoa. Um só que criou todas as coisas. Não existe vários deuses, 3 deuses, não. É um Deus só. O Deus criador de todas as coisas, né? E por meio da ação do Espírito Santo, que cada cristão é conduzido pela verdade da Escritura para produzir frutos que demonstrem a sua salvação. Esses frutos, irmãos, levam à salvação. A pessoa ser salva. A você ter uma vida que as pessoas querem seguir a ti, seguir a Deus, porque você é um exemplo de fé. Que você conduz a Cristo através da sua fé, da sua maneira de proceder. Assim, tanto a vitória do cristão, tanto a marca pela verdade é garantida através da ação do Espírito Santo. Olha só. Lá João, né? João 14, ele fala, né? Que ele não deixaria órfão, mandaria o Consolador, para que nós não se turbássemos, que o nosso coração não ficasse confuso, porque ele enviaria o Consolador. Credes em mim, credes também em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Assim ele falava, né? Então, irmão, nós vemos aqui que é a importância de ser guiado pelo Espírito Santo. O próprio apóstolo nos ensina que, por meio da verdade, evidenciamos que somos verdadeiros cristãos e que a mentira é a marca daqueles que ainda estão em trevas. Conforme o seu proceder, o seu agir, as marcas de Cristo, né? Cristo deixou as marcas dele aqui nesse mundo, os ensinamentos. Temos como base os 10 mandamentos, né? E esses 10 mandamentos, eles acontecem quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.
Porque se você ama o teu próximo, você não rouba, não furta, não adultera, não pensa mal, não calunia, não traz. Então, tudo isso é marca de um cristão santificado. Da verdade. O próprio apóstolo nos ensina que por meio da verdade obedecemos que somos verdadeiros cristãos e que a mentira é a marca daqueles que ainda estão em treva. Um verdadeiro cristão não pode estar marcado pela mentira, né, irmão? Ninguém cria a sua base em cima de mentiras. Uma vez que a mentira ela pode ruir o seu castelo que foi construído em cima das bases da mentira. Uma hora a verdade chega e a sua base de mentira cai, vai ruir, né? O seu castelo. A vida cristã é algo que nos desafia todos os dias. Ler a palavra, ser confrontado, cortado e polido por Deus, moldando nosso ser à luz do caráter de Cristo. Nós sabemos que Cristo venceu todas as coisas. Foi o exemplo maior entre a humanidade. Não teve homem nenhum maior do que Jesus aqui nesse mundo. Passaram os grandes homens nesse mundo, como Moisés, os profetas, o rei Davi, tantos homens, mas igual a Jesus não se iguala, né? Jesus foi extraordinariamente perfeito. Não tem como você manchar a reputação do nosso mestre querido. Nesse processo, a verdade de ser um prisma fundamental. João deixa claro, a mentira é a marca dos filhos do diabo e a verdade pertence aos filhos de Deus. Não podemos achar natural o cristão viver, relacionar-se com mentira. Devemos fugir da mentira, do engano, caminhando na luz da verdade. Assim, declara que somos filhos de Deus. Interessante que o autor colocado na luz da verdade, né? Então, as mentiras são trevas puras, né? Então, devemos estar atentos a isso. Devemos fugir da mentira, o engano, caminhando na luz da verdade, assim declarar que somos filhos de Deus verdadeiros. Meu amigo, já estamos chegando aqui, né? Chegamos aqui ao final desse estudo. Tem algumas perguntas aqui, mas não vou fazer, né? Aliás, eu vou fazer aqui rapidinho, né? Para pensar disso, o relacionamento diário com a Bíblia Sagrada. O que você tem buscado? Palavras que confortem você ou aquilo que você precisa mudar? Segundo, em sua vida diária, o que mais tem marcado você? O uso constante da mentira ou da verdade? Terceiro, você pode afirmar que conhece a verdade da Escritura, ter vivido o Evangelho da verdade? Isso aqui é para a gente refletir. Mas o ponto-chave é que nós chegamos, né, a 3 pontos aqui que falam sobre a verdade, falsos mestres, o conflito inventado de mentira. O segundo tópico, mentira é a marca dos falsos mestres. E a última aqui, a esperança na verdade. A esperança, né? Para nós que cremos em Cristo, a esperança de um mundo melhor. Quero orar ainda por você e por mim. Principalmente por mim, né? Para que eu possa ter condição de falar desse evangelho pleno, gracioso, maravilhoso, inagualável. Uma obra extraordinária de reconstrução da humanidade, que foi o projeto de Deus na cruz do Calvário. Quero orar por mim e por você. Oremos agora, irmãos. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, não há nada mais maravilhoso do que nesse mundo quando nós temos tempo e colocamos à sua disposição nosso coração para a leitura, para a meditação da tua santa e bendita palavra, porque ela é santa, pura, porque ela procede do teu coração, do trono da graça de Deus. Temos um tesouro, Senhor, a ser descoberto em nossas mãos, a tua palavra, a Bíblia Sagrada.
livro dos livros, Senhor, que fala da sua existência, que fala da autoria do mundo. Tudo está aqui, ó Pai, para quem quiser conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade nos liberta. Por isso, ó Pai, nesta tarde, agradecido venho para mais um estudo da sua palavra, que nos trouxe, Senhor, aqui. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada um dos inscritos do canal, que eles possam, Senhor, regozijar na sua presença, sentir alegre, privilegiado por pertencer ao reino celestial. Somos milhares de pessoas, Senhor, espalhadas neste mundo. Talvez milhões de cristãos. Não sabemos a quantidade certa, mas queremos crer, Senhor, que são muitas pessoas que se entregarão a Ti, pedindo perdão, misericórdia, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar nesse mundo de tão dificuldade, ó Senhor, que a sociedade contemporânea tem, Senhor, se afastado da sua presença. Traga ao centro da sua vontade, Senhor, porque eu creio que a sua vontade é perfeita e agradável, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço para todos sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desses ensinamentos, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.